Todo crescimento na nossa vida, sustentável, que gera a sensação de realização, de felicidade, inicia-se no coração, inicia-se na alma, inicia-se na nossa essência. Mas para que isso aconteça, nós precisamos redescobrir a capacidade da criatividade em nós. É sobre esse assunto que eu te convido a ficar comigo neste vídeo. Eu sou Isaac Gonçalves, seja bem-vindo, esse é o canal Essência. Se você ainda não fez isso, eu te peço a gentileza, se inscreva no canal, toque o sininho para receber as notificações. Se sentir e for de coração, deixe seu like também, será bem-vindo. Esse é um assunto profundo, né? Portanto será um vídeo um pouco longo, mas afinal os vídeos que eu pretendo trazer aqui no canal serão vídeos longos, né? A maioria deles, porque são assuntos profundos e eu gosto de ir na profundidade do assunto, na raiz dele e ir trazendo para os níveis mais internos, sempre conectado uma coisa com a outra, porque isso facilita a compreensão do meu ouvinte, do meu telespectador. Então não são vídeos que viralizam, não são vídeos para muitas pessoas. São vídeos, são mensagens para poucas pessoas, mas com certeza mensagens essenciais que podem alavancar, revolucionar uma grande transformação na vida das pessoas. Então eu faço um convite, fique comigo até o final nesse vídeo. Eu tenho certeza será agregador na sua vida e pode alavancar uma grande transformação, uma transformação sustentável e duradoura e prazerosa na sua vida. Então, quem é da área financeira, né, sabe desse termo que às vezes nós usamos na área financeira, quando um ativo tem um crescimento meio absurdo assim, sem uma causa original, sem um motivo, ou seja, a empresa não fechou um grande contrato, ela não fez um grande investimento e de uma hora para outra o ativo começa a crescer de forma absurda, né? Então, os profissionais da área do investimento, eles dizem, olha, toma cuidado, né? Isso pode ser uma bolha, ou seja, é um crescimento falso, né? Esse crescimento pode não ser sustentável, ele é chamativo, as pessoas entram e depois os causadores, né, dessa bolha originais, eles saem e aí o preço despenca, né? Então, quem é da área financeira, né, sabe do que eu estou falando. Então é um crescimento bolha. Ou seja, eu vou usar esse termo um pouco, essa analogia, para trazer uma compreensão para a nossa vida. Então, nós podemos ter crescimentos na nossa vida que se encaixam, se enquadram nesse termo, né? Um crescimento bolha, um crescimento não sustentável, ou seja, pode ser na área afetiva, pode ser na área profissional, na área financeira. O que acontece? É geralmente um crescimento que iniciou-se externamente, pela ideia de alguém, por um movimento, por uma onda no mundo externa, lá fora. Então, geralmente esse tipo de crescimento, ele não é ecológico. Então, por exemplo, vamos para a área profissional, né? Um crescimento na área profissional traz um bom rendimento financeiro, mas a pessoa não se sente realizada de fato fazendo aquilo. Aquilo torna-se pesado, né? Aquilo gera efeitos colaterais, às vezes, na relação íntima, afetiva da pessoa, gera efeitos colaterais e negativos na relação familiar, gera efeitos negativos, às vezes, em outras áreas da vida da pessoa, ou seja, a pessoa deixa de nutrir a área do lazer, por exemplo, deixa de nutrir, a área da espiritualidade, deixa de nutrir a área da educação física, né? A educação física, ela era para ser uma cultura onde nós levaríamos todos os dias da nossa vida, né? Trazer como um hábito, como um estilo de vida essa educação, né? Você praticar atividades físicas. Então, esse crescimento começa a afetar todas essas outras áreas. Então, cresce-se, às vezes, financeiramente,
mas não tem alegria de alma, não tem satisfação. A pessoa sente que falta algo e ela vai se escravizando ali. E também esse crescimento, num certo momento, ele pode começar um processo de decadência, de cair, né? Então, essa caída pode ser manifestada, às vezes, pela somatização de uma enfermidade. A pessoa fica muito doente, começa a ficar recorrentemente doente, enferma, ela começa a ter prejuízos, então pode começar a aparecer prejuízos, né? Então o que você está ganhando ali não está fazendo um sentido porque está saindo de uma outra forma. É carro que quebra, problemas na casa, problemas com enfermidades que acabam drenando esse rendimento que você está tendo naquela área, que está se tornando um peso para você. E aí a coisa vai entrando nesse processo de decadência, a pessoa vai entrando às vezes num processo de frustração, vai às vezes se tornando depressiva, isso tem a tendência de ir obscurecendo a visão da vida nessa pessoa, então ela não vai encontrando mais tanto sentido, não consegue encontrar uma saída, ou seja, isso não me realiza, isso não me satisfaz mais, mas também eu não consigo encontrar um outro caminho, uma outra saída, na qual eu consigo continuar provendo o meu sustento, o meu pão, e mais que me trouxesse mais prazer, aonde eu pudesse ter mais vida na minha própria vida, né? Então é um crescimento bolha, ele cresce, ele dura um certo tempo e logo vai entrando num processo de decadência, né? Bom, a minha mensagem aqui, o meu desejo era que as pessoas buscassem se autoconhecer, buscassem entender a sua essência, a sua alma, o seu coração, e iniciasse qualquer processo de crescimento, de evolução na vida lá, a partir dessa essência, a partir das suas verdades mais profundas. Bom, então, para que nós possamos entender a mensagem que eu quero trazer aqui nesse vídeo, né, dessa criação, da criatividade, a partir da sua essência, eu tenho um mestre, né, eu tenho um professor, né, eu sou seguidor de um mestre na qual tem trazido muito resultado para a minha vida. Então eu trarei algumas citações de Jesus Cristo aqui nesse vídeo, mas que fará muito sentido, você perceberá que estará muito alinhado com aquilo com a mensagem que eu pretendo trazer. Tá? Eu gosto de aprender, de utilizar de forma prática os ensinamentos de Jesus Cristo na nossa vida, mas como um mestre da vida. Eu estou deixando aqui todo o aspecto religioso, mas para falar de forma prática, né? Por que tem sentido as mensagens que ele trazia? Por que eu acho que tem tudo a ver com desenvolvimento humano? Eu acho que são ensinamentos verdadeiros que realmente podem nos levar a uma realização sustentável, feliz, sabe? Que você não tem medo daquilo acabar, daquilo passar, né? É duradouro os ensinamentos que ele traz quando a gente consegue colocar em prática, né? Então, ele dizia assim, olha, se você edificar, ou seja, se você construir a sua vida, se você edificar os teus sonhos, os teus projetos na areia, essa edificação não aguentará os ventos, não aguentará as tempestades e ela acabará em ruínas, né? Então ele dizia o seguinte, que a nossa personalidade, muitas vezes, ela tem conteúdos que não são nossos, que não são da nossa essência, né? Tem conteúdos, paradigmas do mundo, do nosso sistema familiar, dos aprendizados que nós tivemos na nossa história de vida, e tudo isso tem muito aprendizado positivo, mas tem muito aprendizado negativo, limitador, aprisionante. Então, um certo ponto da nossa vida nós temos que abrir essa personalidade e separar o joio do trigo, né? Então, o convívio com o mundo vai gerando um mundo internalizado, o teu mundo individual, a tua forma de enxergar o mundo. E ele chamava
tudo isso de areia. Ele dizia, não edifique aí. Né? Que vem fazer uma ligação com aquilo que eu estava chamando de um crescimento bolha na vida. Né? Em outro ponto ele dizia o seguinte, não adianta você conquistar o mundo, mas perder a sua alma, o teu prazer pela vida. Não adianta um crescimento sem sustentabilidade. Né? Então o que ele dizia? Encontre a rocha, busque a rocha, né? Encontre a tua essência aí dentro de você. Né? Edifique a partir dessa rocha, edifique a partir da tua essência, do teu coração. Se você amar os meus ensinamentos, eu virei para aquele que ama os meus ensinamentos e nele farei morada. Né? Ou seja, encontre a tua essência. A partir da tua essência, a partir dos seus sonhos, dos seus desejos, daquilo que pede o teu coração, daquilo que pede a tua alma, então você pega aquele sentimento, aquele desejo, aquele prazer, aquilo que você sonha, aquilo que você gostaria que fosse uma realidade, mergulha naquilo, aquilo te nutre, aquilo te sustenta, e aí você começa a transformar aquilo em planejamento. Isso significa a mente cocriando com Deus. E o nosso coração, a nossa essência, é como se fosse um aeroporto para o repouso divino, para que nós possamos ouvir a voz de Deus no nosso coração. E ele vai falando cada vez mais claramente sobre aquilo que faz sentido na nossa vida, porque ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, a mente começa a cocriar com o insight, com a inspiração que vem de Deus. Então ele dizia, busque essa rocha, busque as suas verdades mais profundas aí dentro. Quais são os seus valores? O que te faz feliz? Por que você está aqui nesse mundo? Então quando você começa a descobrir isso, um grande prazer começa a tomar conta da sua vida, um renovo, um sentido diferente começa a te contagiar, um prazer muito grande. Ao ver o sol nascer, ao contemplar uma manhã, ao contemplar a natureza. E a partir desse estado, você começa, o que eu quero agora na minha vida? O que eu quero? Qual é a área profissional que eu quero trabalhar? O que eu quero fazer para ajudar as pessoas no mundo? No que eu sou bom? Quais são os meus talentos? O que eu me sinto realizado quando eu estou fazendo? Então você começa a encontrar as suas verdades. Isso é a tua rocha e a partir daí você pode começar uma nova edificação na sua vida. Para que isso aconteça, você precisa redescobrir, reavivar a capacidade da criatividade em você. A criatividade é uma característica original de Deus, né? Está lá na Gênesis. E Deus criou o mundo, né, em 6 dias e descansou no 7º. Então, é uma capacidade original de Deus, é uma capacidade original da natureza, da onipresença divina que está na natureza. Né? Então, vamos observar um pouco a capacidade da criatividade de uma forma profunda, na qual eu tenho certeza vai dar um embasamento, te fará você despertar, porque essa capacidade está dentro de você, na sua essência. A capacidade da criatividade está presente, por exemplo, no reino mineral, né? Na criação das pedras preciosas, por exemplo, nos minérios, né? No ferro, no aço, no cobre, na esmeralda, na turmalina, enfim, em todas as espécies de pedras no reino mineral está ali a capacidade da criatividade. A capacidade da criatividade também depois está muito presente no reino vegetal, né? Em todas as suas variedades de ervas, né? de frutos, dos cereais, dos grãos, né? Aquela fruta bonita, colorida que chega na sua mesa, ela veio do processo criativo da natureza no reino vegetal, né? Imagine a variedade de ervas que existem, né? Ervas medicinais, enfim.
E depois a capacidade da criatividade também está presente no reino animal, em toda a variedade dos animais, né? Nos felinos, nos pássaros, nos mamíferos, né? Nos grandes animais, na baleia, na orca, na formiga, em uma bactéria, enfim, a criatividade está presente também nesse reino, está acontecendo, está em atividade agora. A criatividade está fazendo o planeta Terra girar em torno de si mesma e também em torno do Sol. Nada está parado, tudo está num processo criativo, né? A onipresença divina está presente conduzindo esses reinos. A criatividade também está presente no reino humano, né? Através de todas as construções infinitas que o homem faz e também no ato de amor, de união do papai e da mamãe ali, estava presente a criatividade, né? E sem esse ato nós não estaríamos aqui, né? A forma como Deus disse, crescei, multiplicai e enchei a terra, né? Então a criatividade estava presente ali, né? Naquela semente que nós éramos, né? Trilhando aquele caminho longo, num processo ali extremamente desafiador, porque entre milhares de probabilidades de vida, nós fomos aquela que chegamos e fecundamos o óvulo ali, nós somos vitoriosos. Nós esquecemos disso, né? Mas precisamos nos lembrar que entre milhares de probabilidades de existência à vida, nós fomos aquela que vencemos, né? Que fecundamos o óvulo. E a criatividade está presente nisso. A criatividade estava presente no processo gestacional, na vida uterina, na qual a sua mãe se alimentava dos diversos alimentos, né? Arroz, feijão, pizza, tudo isso, o processo criativo no organismo dela extraía-se todos os componentes para ir gerando os seus órgãos, né? O coração, o cérebro, os dedinhos, né? Então, toda aquela beleza e aquela magia da vida que a gente já conhece no processo da vida uterina. E depois a criatividade esteve presente em todo o amor, em toda a dedicação na equipe médica ou na parteira, na doula ali que fez o teu parto. E você está aqui agora. Então, a criatividade não é a capacidade que nós temos que desenvolver. Nós temos que sermos agricultores para que ela emerja, ela já está na nossa essência. Então, pense comigo, se toda essa riqueza está dentro de nós em potencial, o que nos separou disso? Por que nós sofremos tantas dificuldades nas nossas vidas? Por que muitas vezes um problema se coloca tão grande? Por que você enxerga um problema tão grande na sua frente? Por que às vezes nós na vida nos sentimos desesperados diante dos desafios da vida? Aonde foi parar essa criatividade? Aonde foi parar esse poder todo em nós, na nossa essência? O que acontece? Todo o processo de educação, de aprendizado no mundo é útil, tá? Tudo é útil, tudo tem a sua função. Eu procuro aqui nos meus vídeos não falar contra nada, está tudo certo. Nós é que devemos despertar e aprender e entender como lidar com a vida, né? Somos nós que temos que aprender. Então, todo o processo de formação, de aprendizados que nós vamos tendo nos lares, de paradigmas que nós vamos absorvendo, né? Então tem muitas informações aí aprisionantes, limitadoras, que vai drenando a primeira coisa, o primeiro poder que vão tirando, não vão tirando com intenção, tá? Não é nada disso, é que é um fenômeno normal, faz parte da evolução.
primeiro poder que vão tirando é a nossa autoestima, né? Nós nascemos com a autoestima. Então você vai se distanciando dessa autoestima. Você vai acreditando mais no mundo, mais lá fora, do que em você. E dessa forma nós vamos ficando entulhados ali, nós vamos desacreditando do nosso processo criativo, nós vamos distanciando, nós vamos formando uma personalidade, e aí com base nessa personalidade que está composta por registro, por informações positivas, mas também muitas limitadoras e negativas e não verdadeiras. E aí a gente vai se distanciando, vai construindo uma vida que não tem a ver, muitas vezes, com a nossa essência, e vamos mortalizando ali, amortecendo todo aquele poder, toda aquela capacidade da criatividade. Mas, se nós nos lembrarmos do que foi dito por Cristo, por exemplo, por esse mestre maravilhoso, ele disse assim: vós sois deuses, e as obras que eu faço, vós farão maiores ainda do que estas. Então a gente se esquece disso, né? Nós nos esquecemos de todo o potencial divino que está em nós. E ao esquecer disso, todo o processo criativo fica obstruído, fica limitado. Então preciso de muita força, de muito choro, de muito sofrimento, né? Então a mente, a personalidade vai sobrevivendo com os recursos que ela tem, tomando uma decisão com base no medo, tomando uma outra decisão com base na insegurança. A indecisão vai drenando a nossa energia, a nossa força, e nós vamos ficando perdidos aí na vida, ok? Então, que tal a gente iniciar um processo de retorno à nossa essência, de autoconhecimento, de entendimento? Seria admissível o gestor de uma empresa fazer uma boa gestão numa empresa sem conhecer bem as áreas dessa empresa, sem conhecer a missão dessa empresa, o que essa empresa pretende oferecer para o mundo? Seria admissível esse gestor não conhecer bem a parte comercial, a parte do marketing, a parte da produção, né? A parte do pós-venda ali? Seria impossível esse gestor realizar uma gestão sustentável primeira e depois crescente, né, próspera. É inadmissível, não é verdade? Por que nós aceitamos o fato de ir criando a nossa vida de forma aleatória, sem se autoconhecer, sem entender de forma definida e clara o que é a emoção, o que sou eu? O que é uma crença que não é a minha essência? O que é um valor meu que brota de lá de dentro? O que não é? O que estão me empurrando goela abaixo? E a gente vai conduzindo a administração da nossa vida dessa forma, sem se autoconhecer. Como a criatividade poderia emergir dessa forma? Então, para que nós iniciemos esse processo de reconectar com a nossa essência, nós precisamos de fazer um trabalho, precisamos de trabalhar, tá? Se você quer trabalhar, se você quer ser o agricultor da terra boa que você é, se você quer colher frutos na sua vida, então isso demanda trabalho, tudo tem um preço. Agora, você colher frutos e você sentir alegria, você sentir felicidade, você sentir satisfação, você sentir que aquela construção, que aquela edificação é sustentável, você perceber os medos dentro de si serem dissolvidos, isso não tem preço, né? A gente trabalha com prazer e com carinho. Então o meu convite é esse, que você seja o agricultor da sua própria lavoura, né? Da sua própria vida. Tá legal? Então, para que isso aconteça, o que
O que um agricultor faz, em primeiro lugar? Ele vai cuidar do campo, ele vai cuidar da terra, ele vai tirar dali ervas daninhas, ele vai limpar, ele vai preparar essa terra. Então, para que nós iniciemos esse trabalho de preparação, para que a verdadeira criatividade emerja de dentro de você, nós precisamos romper com o fluxo que o mundo gerou na nossa mente, tá? O mundo não é mal, gente, não é isso. É um processo natural, faz parte da evolução, para que o homem, em um certo ponto, descubra quem é ele e volte a acreditar nele, seus talentos, desenvolver um processo de autoconfiança para que ele retorne à tua essência. É um processo natural. Então, é preciso romper com esse fluxo. É como se nós tivéssemos um mundo internalizado dentro de nós, que está girando na mesma velocidade, no mesmo ritmo do mundo lá fora. E a verdadeira vida dentro de você está nas entrelinhas, né? A porta é estreita para que você compreenda a tua essência. Então, o primeiro passo é romper com esse fluxo que foi gerado, né? Que gera ansiedade, que gera frustração, que as pessoas ficam desconectadas de si mesmas, né? E aí abre-se um campo vulnerável, propício para a geração de enfermidades, primeiro as da mente, das emoções, e depois somatiza no corpo físico também. Então, se você perfurar e encontrar a água dentro de você, se você encontrar a vida dentro de você, se você encontrar a tua essência, a saúde é algo natural. E a partir disso vem a criatividade. Então, como romper com esse fluxo, tá bom?